Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Vamos fazer uma recapitulação da lição da Escola Sabatina, número 7, Jesus, a âncora da alma. Que Jesus seja aquele que firme seus passos. Talvez nessa semana que está acontecendo, você está com alguma dificuldade, mas lembre-se que aquele que pode firmar os teus pés é Jesus. O capítulo 6 de Hebreus, nos versos 19 e 20, trazem aqui a introdução da lição, dizendo: temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, amigo, você pode ter a certeza que Jesus, ele é sumo sacerdote eternamente, e que a âncora que ele coloca na salvação é uma certeza absoluta de que você não está sozinho, que você não está perdido, que você não precisa viver desesperado. Jesus é nosso sumo sacerdote eternamente. Paulo, em Hebreus capítulo 5, 11, 6, 20, ele acaba interrompendo ali a teologia do sacerdócio de Jesus e começa a advertir o povo sobre o perigo do afastamento de Cristo. Pois naquela época muitas pessoas estavam passando por situações difíceis, estavam desanimando por causa das provações. Pode acontecer com você? Você que está aí andando já uns dias com Cristo, sofre provações? Pois é, essa carta aos Hebreus é para você também. Essa severa advertência que Paulo trouxe ali aos leitores de Hebreus acabou se tornando um encorajamento afetuoso dele, exaltando a Jesus como a personificação da salvação. Então, meus amigos, em toda dificuldade e provação, Jesus, ele sempre vem ali como aquele que vai te levantar, que vai te fazer firmar os pés, como uma âncora firma ali o navio, o barco. Na lição de domingo, provando a boa palavra, Hebreus 6, de 4 a 5, nos mostra que a iluminação que chega na nossa vida tem um significado de conversão. Você muda das trevas para a luz. Você é liberto do pecado. Você é liberto da ignorância. Uma vez iluminado, você se torna uma outra pessoa. Tem um outro pensamento. Não que você muda da água por vinho simplesmente, que você se torna uma pessoa sem pecado. Porque nossa vida é impossível nós deixarmos de ser seres pecadores, porque está na nossa natureza. Mas os que participam do Espírito Santo passam a provar o dom celestial. Provam a boa palavra, como diz Hebreus 6,5. Isso é, prova o Evangelho. Começa a experimentar da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que divide a nossa alma, medula juntas, que é um alimento que você se sente satisfeito em estar sempre provando. E comparado aos alimentos que o mundo pode oferecer, é de caráter insuperável. A Bíblia Sagrada. Os poderes do mundo vindouro referem-se à ressurreição e vida eterna, que já são experimentados aqui. Então, quando você conhece a palavra de Deus, você começa a experimentar os poderes do mundo vindouro. Aqui, a lição mostra que Paulo poderia até estar falando da geração no deserto, que foi iluminada ali quando a coluna de fogo, lembra? Acompanhava o povo no Egito. Desfrutou do dom celestial, quer dizer, o dom que Deus deu, que veio do céu, o maná que caiu. O povo do deserto experimentou esse pão maravilhoso. Experimentou também o Espírito Santo, que acompanhava também aquele povo naquela caminhada. A boa palavra de Deus. Os poderes do mundo vindouro foram mostrados ali, aquela geração do deserto, na libertação do Egito, ali naqueles sinais, no livramento pelas pragas do Egito. Finalmente, Paulo sugere que a geração, apesar de tantos privilégios, ele apostatou no deserto. Na verdade, não é uma sugestão aqui. Na verdade, foi uma realidade que Paulo relembra, que o povo, mesmo com todos aqueles privilégios, eles falharam cegamente. Isso serve para nós, irmãos. Essa experiência do povo no deserto, que teve ali, sabe, a participação em todas as obras de Deus,
mesmo assim, com tudo aquilo, a fé deles não foi suficiente. Tiveram provas, tiveram livramentos, tiveram sinais, mas acabaram apostatando, caíram no deserto. Segunda-feira, impossível renová-los. O texto de Hebreus 6, de 4 a 6, fala aqui de algumas impossibilidades para Deus. Fala da impossibilidade de Deus restaurar aqueles que caíram e de novo crucificam para si os filhos de Deus. Quer dizer, a pessoa se converte ao Evangelho, conhece a palavra e depois entra em tentação. E nessa tentação cai e começa a crucificar o Filho de Deus através de uma vida sem arrependimento. O pecado que é enfatizado aqui nesse verso é daquele que uma vez aquela pessoa que uma vez experimentou a salvação genuína, decide então que Jesus é uma ameaça ao tipo de vida que deseja seguir. Quer dizer, meus irmãos, você começa a perceber que os pedidos de Cristo estão ali atrapalhando o teu próprio interesse, o interesse da carne, o interesse pessoal. Significa que aquele que não escolheu se afastar decididamente de Jesus, ele tem salvação também. Apesar de que a pessoa entrou em apostasia, mas se ele ainda quer ouvir a voz do Espírito de Deus, ainda há jeito. Mas se a pessoa quiser enfatizar o pecado na sua vida pessoal e não quiser largar, aí, meu amigo, não há mais possibilidade de Deus agir. A lição mostra que a salvação, por outro nome, é tão impossível quanto Deus mentir, quanto querer agradar a Deus sem ter fé. Então Jesus Cristo aqui, a âncora da nossa alma, é o único que pode nos salvar. Se nós crucificamos a Jesus através da nossa vida, através da nossa rejeição ao seu nome, agiremos semelhantemente àqueles líderes que crucificaram Jesus, porque eles sentiam que Jesus era uma ameaça à sua supremacia. O Evangelho, ele desafia a soberania nossa, o nosso próprio eu, para que nós possamos escolher a Jesus como Salvador. Então, meu querido, o objetivo da vida cristã é, na verdade, sofrermos um tipo de morte. A morte para o eu, uma nova vida. Quer dizer, cada um de nós temos que carregar a nossa cruz e seguir a Cristo. Terça-feira, já não resta sacrifício pelos pecados. É o significado, é o tema da lição. Hebreus 6, de 4 a 6. Aqui na lição ele é comparado a Hebreus 10, de 1 a 14. Aqui Paulo explica que rejeitar o sacrifício de Jesus é rejeitar o único meio de perdão. Porque na verdade todos nós somos salvos mediante o sacrifício de Cristo. Aqueles que não conhecem o sacrifício do Salvador, uma vez salvos, na verdade foram salvos porque Jesus morreu na cruz. Muitos naquele dia, eles irão, como diz a palavra de Deus, perguntar que marcas são essas nas mãos e nos pés de Cristo. Na verdade, essas marcas mostram que foi o sacrifício de Cristo que garantiu a salvação de todos aqueles que um dia reconheceram a supremacia, o amor de Deus. A lição mostra que o problema, queridos, não é pecar, porque se confessarmos os nossos pecados, nós temos advogado e ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. O problema aqui é pisarmos o Filho de Deus, como fala em Hebreus 10, 29. É tirar Jesus do trono e colocá-lo sobre os nossos pés, pisar em Cristo. É como o que Lúcifer queria fazer no céu. Ele queria se colocar acima do Altíssimo. É como fala lá em 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 4, que o homem da iniquidade, ele quer simplesmente se sentar no trono de Deus, querendo se parecer Deus. Profanar o sangue da aliança é rejeitar o sacrifício de Jesus, que não tem poder para remir um outro sangue, um outro pensamento, ideia. Ele não pode remir como o sangue da aliança derramado por Cristo.
E a lição mostra também aqui um aspecto que é insultar o Espírito Santo da graça. Essa palavra ela vem do grego enibrizas, que quer dizer ultraje. É um ato de arrogância, de insolência. A apostasia ela responde ao convite da graça com um insulto. Então devemos ter, meus irmãos, muito cuidado, porque Deus ele não se deixa escarnecer. Rejeitar a Jesus, rejeitar o sacrifício do Espírito Santo é algo que devemos pensar plenamente em que não aconteça com a nossa vida, com a nossa mente. Orar pedindo a Deus para que nós não caiamos nessa rede que Satanás cria sobre nós. Quarta-feira, coisas melhores. Depois da forte advertência de Hebreus 6, de 4 a 8, Paulo aqui expressa a confiança de que seu público produziria bom fruto, a bênção divina da salvação. Hebreus 6, de 9 a 12, mostra que a maior evidência do amor a Deus era o serviço. Não o serviço religioso excepcional, mas a prática diária do amor aos que estão em desvantagem. Então, meus queridos, não adianta a gente ter uma vida simplesmente religiosa. Quer dizer, não devemos afastar a religiosidade da nossa vida, mas a prática diária do amor, essa é que faz a diferença na nossa vida. E como é que nós podemos viver uma prática diária de amor? Queridos, isso é um assunto sobrenatural. Devemos clamar a Deus diariamente para que Deus possa mudar nossas atitudes. Vivermos uma vida de amor só é possível quando estamos conectados com Deus, com Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo. Aí sim, podemos experimentar aqui coisas melhores que fala a palavra de Deus. Paulo exortou os crentes a não esquecer de fazer o bem e não se tornarem preguiçosos. Lá em Hebreus 6,12 podemos encontrar. Paulo desejava que os crentes imitassem os que herdaram a promessa pela paciência e não os que foram rebeldes no deserto por falta de fé. Então ele apresenta o caso de Abraão. Abraão, ele foi um homem muito paciente, ali saiu da sua terra, sua parentela, andou em terra alheia, sofreu dificuldades. Depois Paulo ele amplia em Hebreus 11 com os heróis da fé, homens e mulheres ali que tiveram paciência também. E finalmente ele termina no capítulo 12 de Hebreus com o exemplo do próprio Jesus, o exemplo máximo da paciência. Enfatizado aqui também na lição que Apocalipse 14:12 mostra que os santos nos últimos dias eles terão a paciência, a perseverança, observando os mandamentos de Deus. Amados, por difícil que seja, como devemos aprender a advertir, como Paulo advertiu as pessoas com paciência, com sabedoria. Isso tem um significado muito grande no desenvolvimento da nossa fé cristã. Quinta-feira, Jesus, âncora da alma. Paulo termina sua advertência contra a apostasia e o encorajamento à fé e amor com a alegoria da âncora. Hebreus 6, de 17 a 20, mostra que Deus garantiu suas promessas por meio basicamente de duas formas. Primeiro, juramento. Então aqui é mostrado que Abraão e Davi são a base de confiança para Israel. Deus, ele prometeu a Abraão ali uma grande descendência. E também prometeu a Davi um reinado diferenciado. Mas sabemos o que aconteceu com o povo ali na apostasia do bezerro, né? E naquele momento Moisés, ele se lembrou do juramento de Deus, dizendo que o juramento de Deus seria irrevogável. O salmista também reivindicou o juramento. Lá em Salmos 89, de 34 a 37, é dito: não violarei o meu pacto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez para sempre jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. Aqui a lição mostra, meus irmãos, que podemos ter uma âncora segura na nossa alma
do que Deus jura. Nós não podemos jurar, mas Deus pode. E Ele jurou, e esse juramento dele é irrevogável. Esses juramentos todos, inclusive, irmãos, se cumpriram na pessoa de Jesus, que foi a semente de Abraão, prometida a Abraão, e que ascendeu e se assentou no trono de Davi, o rei libertador dos nossos pecados. Também Deus, Ele firma essa âncora da alma, colocando o próprio Jesus à sua direita. Quando Jesus ascendeu ao céu, Ele se tornou o precursor em nosso favor. Sua presença diante do Pai é a âncora da nossa alma. Está lá, firme, ao lado do trono de Deus. Então, meus amados, o que temos a temer diante de um Deus que firmou a âncora maravilhosa de Cristo na nossa vida? Que Deus abençoe a você, sua família, e que Jesus Cristo seja sempre essa âncora firmada na tua alma. Deus abençoe a você e mais essa semana. É nosso desejo em nome de Jesus. Amém, Senhor.